O programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. A batida me leva a um lugar distante, onde o brilho é forte, o som é dançante, sapatos de plataforma, luzes que piscam, cores que gritam, corações que arriscam. A febre do sábado, o calor que sobe ao ar, tudo girando sem parar. Divas dançam como estrelas no céu. Divas, cada passo um carrossel. Divas brilham mais do que o sol ao nascer. Divas, uma delas pode crer. Olá, boa noite. Está começando aqui pela Rede Elite de Comunicações mais um Divas, o podcast, onde aqui a voz feminina é protagonista e ecoa com propósito. Nós estamos ao vivo pelo www.elitv.com.br e nós contamos também com o apoio das nossas rádios parceiras afiliadas. Você no Rio de Janeiro que nos acompanha através da Master FM, você do Rio Grande do Sul que nos acompanha através da Marconi FM e você do Rio Grande do Norte que nos acompanha através da Paineira FM e você de Brasília, no Distrito Federal, que nos acompanha através da Metrópole FM. Muito obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua sintonia e para nós é sempre um prazer te receber aqui na Rede Elite. Lembrando também que você pode nos ouvir através do nosso streaming, Rádio Elite, Minha Rádio FM. Hoje o nosso bate-papo está imperdível, pois nós vamos falar sobre indígena, sobre ser mulher, ser indígena, identidade, resistência e pertencimento. Com ela, Denilza Caimbé, querida, seja muito bem-vinda. É uma honra para mim te receber aqui novamente. Nós que já participamos de outros podcasts, hoje você está aqui comigo no Divas Podcast. É uma honra, querida. Fica à vontade, viu? Para mim também é uma grande honra estar aqui presente nesse podcast, onde a gente tem uns temas importantes para a sociedade conhecer, né? E agradecer a todos os ouvintes, as rádios parceiras. Claro. Nos acompanhem, pode fazer perguntas, estamos aqui para responder. Com certeza, e você que está nos acompanhando pode mandar os seus áudios através do nosso WhatsApp, que é o 11 994 39 6897, repetindo, 11 994 39 6897. Mande seus áudios aqui para nós. Denilza, é importante ressaltarmos, para começar esse nosso bate-papo, com você compartilhando um pouquinho sobre a importância do tema de hoje. São temas que realmente a sociedade necessita conhecer, né? Sim. Resistência, como ser mulher indígena numa sociedade cheia de preconceitos. Ainda vivemos essa fase de preconceito, né? Um mundo totalmente preconceituoso, que não conhece a nossa cultura, os nossos costumes, as nossas tradições e nos desrespeitam por não nos conhecermos. É importante saber que ser uma mulher indígena e ser uma liderança indígena no estado de São Paulo é viver o preconceito. É viver o preconceito. Preconceito antigo, que até hoje vive desde a colonização, essa forma de preconceito, da mulher não ter os mesmos direitos que os homens. E nós, como indígenas, nós sofremos isso também. Eu sou uma liderança indígena aqui no estado de São Paulo e sofri preconceito por ser mulher liderança, né? Mas quando chegaram as famílias chegaram para mim e me consideraram uma liderança indígena. Sim. Eu lidero mais de 30 famílias aqui no estado de São Paulo. Que maravilha. E eu não temia a situação. Não temia a situação. Porque eu já sou uma liderança nata. Eu já nasci liderando. Eu sempre liderei a minha própria família. Meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, sempre orientando para trazer a melhor forma de soluções de problema. Então,
já é uma liderança nata. E liderar famílias, acolher essas famílias e orientá-las de uma forma boa para elas seguirem. Esse é o meu papel como uma liderança feminina. Como liderança feminina. E explica para nós a importância da tribo Caimbé, desse nome, que com certeza muitas pessoas estão curiosas para saber. Os Caimbés, eles estão localizados, né, no sertão da Bahia, no município de Euclides da Cunha, Massacará. É de lá que eu venho com a minha ancestralidade. O nosso povo está ali nesse mesmo território desde 1635 aproximadamente, desde a colonização do nosso país, né, chamado Brasil hoje, né? Exato. Então a gente sofreu bastante, mas sempre com a mesma identidade, Caimbé, que é um nome forte, porque é a nossa resistência do sertão, que o meu povo, ele não usa pena no seu cocar. Aqui é um cocar do povo Caimbé. Então ele é feito de palha. E algumas tiaras femininas de pena, mas a maioria é de palha. Sim. É de palha, para trazer essa resistência do sertão, porque lá nós não temos muitos pássaros. E não vamos matar os pássaros para ter as penas, né? Então a gente usa palha, que foi a orientação dos nossos ancestrais. Ou seja, uma forma de resistência e de conhecimento ético. Certo. Cada povo se reconhece e tem suas próprias identidade, né? E essa é uma da identidade do povo Caimbé. Que bacana. As vestes de palha. Que legal. Muito interessante essa questão do cocar, principalmente. O que o cocar, a importância do cocar ele traz na vida de vocês que são indígenas? Qual a importância do cocar para vocês? Essa é uma pergunta muito boa. A gente vê muito nos livros didáticos e a maioria dos professores que hoje está mudando um pouquinho pela nossa presença nas escolas, né? Sim. Os professores, eles não tinham um entendimento do cocar. O que representa o cocar para os povos indígenas, né? Eles têm um simbolismo muito forte para nós. Então aqui, o nosso cocar, toda essa parte redonda do nosso cocar representa a nossa caminhada. Quanto mais velhinho, mais ali guerreou bastante, andou muito. Sim. E lutou muito pelo teu povo. E essa parte que vai atrás dos nossos cocares representa toda a força dos nossos ancestrais. As pessoas que já passaram, por isso que fica atrás. A nossa ancestralidade. E tem uma parte que o meu não tem, que fica mais aqui, um pouquinho mais alto, que representa a nossa conexão com o Criador, com o Anderu Tupã. Que legal. E os professores, sempre no dia que eles chamavam o dia do índio, né? Dia do índio, vamos fazer o cocar de cartolina e colocar 2 peninhas e vamos pintar os nossos alunos com os 2 tracinhos no rosto. Sim. Que não sabem o que significa. Que representa toda a nossa ancestralidade, a nossa história e a nossa conexão com o Anderu Tupã. E as nossas pinturas corporais. Por que não usar a pintura corporal nos seus alunos sem saber o significado? Certo. Cada traço tem um significado, é uma mensagem. Olha. São mensagens que nós aprendemos a fazer, porque com a colonização foi tempos difíceis, foi tempo de violência, extermínio, massacre dos povos indígenas. Então nós pintávamos todo o nosso corpo passando mensagens. E cada traço tem uma mensagem. E esses 2 tracinhos que os professores usavam nos seus alunos sem conhecer, significa que aquela criança era casada. 2 tracinhos significa casada.
Porque numa festividade entre os povos indígenas, quando um guerreiro chega, tá lá a guerreira com os 2 tracinhos, já se identifica, essa daí é comprometida. Olha só que interessante. Agora imagina um professor usando um grafismo indígena sem saber o seu significado, passando para todos que aquela criança é uma criança já comprometida. Então é importante para toda a sociedade conhecer a cultura indígena, os seus costumes, as suas tradições, para entender a nossa forma de viver, de resistir até hoje. Um ato de resistência Um ato também. de resistência. Que bacana. Eu vou confessar que até eu me surpreendi, porque eu também fiz muito esses 2 traços no rosto e não sabia exatamente o que se tratava. E agora eu estou impressionada mesmo com essa explicação que você trouxe. Aí, Denise, vamos supor, tem um grafismo, tem grafismo para a parte dos rituais, tem o grafismo para as crianças, para os adolescentes, para os guerreiros, para os caciques, para os pajés. Então, os professores vão lá no famoso Google, vão lá no Google e vou pegar um grafismo aqui do Google, mas não tem o significado desse grafismo. Aí o professor pega um grafismo e esse grafismo passa uma mensagem assim, ó, socorro. Está no rosto de uma criança. Aí um indígena vai passando na rua e a criança com o pai ou com a mãe e está lá a mensagem, socorro. Aí como um indígena vai reagir diante dessa situação? É socorrer. Porque está pedindo socorro. Aí o indígena vai lá, pega a criança, o que está fazendo com a criança? Não, eu sou o pai. Não, você não é o pai, porque ela está me pedindo socorro. Então é a responsabilidade dos educadores, das secretarias de educação para a cultura indígena. Para a cultura indígena. É entender como os indígenas se comunicam, como vivem até hoje, mesmo vivendo em contexto urbano. Eu não estou no meu território, que é a minha aldeia, a minha terra-mãe. Eu estou aqui no estado de São Paulo. Sim. E a minha forma de conexão com os meus, a gente vai em outras aldeias. Aqui em Guarulhos nós temos uma aldeia multiétnica que fica ali no Cabo Sul, chamada Filhos dessa Terra. E poucos conhecem esse território, que a gente fala o território indígena aqui em Guarulhos. Sim. Então, estão todos convidados desde já. Nós vamos estar em festa. Vai ser o aniversário da nossa aldeia aqui em Guarulhos, dia 24, 25 e 26 de outubro. Bacana. Vai ser aberta. Então, Sim. vão nos visitar. Lá vivem aproximadamente 9 etnias, porque é uma etnia multiétnica. Então, vivem vários povos no mesmo espaço, mas cada um respeitando a cultura, os costumes e as tradições do outro. Sim. Por quê? Porque nós somos diferentes. Ah, certo. Somos muito diferentes mesmo. É bom frisar isso. Não é como está escrito nos livros didáticos. Os povos indígenas dão a entender que somos todos iguais. Não, nós somos diferentes. Ah, existe uma diferença, então. Existe diferença, muitas diferenças. O modo de falar, o modo de recepcionar, Olha o só. modo de dançar, o modo de tocar os nossos maracas. Tem uma diferença. Todos têm o seu toque. Todos têm a sua pisada. Então é muito diferente, só nos conhecendo mesmo. Olha que legal. E todos convidados, então, a prestigiar esse grandiosíssimo evento, que com certeza tem muita música, muita dança, tem muitas atividades também. Isso mesmo. Bacana, muito legal. E aproveitando que você falou sobre essa diferença, qual seria, o que você acredita que diferencia a sua tribo para as demais? O que você acredita que seja ali um diferencial para vocês? O diferencial do povo Caimbé Sim. é o cocá, o grafismo. O nosso toque é diferente e a nossa pisada também é diferente, que é nossos torés, os nossos cânticos.
Por que somos diferentes? Porque somos do sertão. Digamos assim, eu vou trazer uma palavra que eu não sei nem se todos conhecem, somos mais arrochados, Ah, sim. sabe? Mais firme mesmo, até percebe-se até pelo meu modo de falar, eu sou mais firme, mais resistente, porque já venho desse movimento de resistência, né? A nossa aldeia, no Massacará, ela foi invadida por 2 vezes. Poxa. Por 2 vezes. Então a gente perdeu o nosso território, logo na chegada dos colonizadores, nós perdemos. Depois nos organizamos, voltamos, lutamos pelo que era nosso, aquela terra. Era nossa, então lutamos por ela. Sim. Mas teve uma segunda invasão, que foi pelos grandes fazendeiros. Caramba. E nessa, onde eu já estava nascida, minha família já estava ali, os meus irmãos, que são em 11 irmãos, e meu pai foi privilegiado, né? Meu pai pegou uma área de terra onde passa o rio. Então a nossa terra ela é muito fértil. Sim. A gente tirava ali em média 100 sacos de feijão, 150 sacos de milho, muita fruta, verdura. Então eles ficaram extasiados. Por quê? Porque é o coração da nossa aldeia. É a ilha, a gente chama de ilha. Lá onde tem a grande árvore que é o pau-ferro, onde a gente dança os nossos toréis. É ali. E ali chegaram vários caminhões, tratores, homens fortemente armados, quebrando tudo, destruindo tudo. Tiro para tudo que era canto. Isso é resistência. Resistência. E ali a gente só ouvia os tiros passar tchá, tchá, tchá em nossos ouvidos. Mas meu pai, um grande guerreiro, ele não deixou nenhum dos filhos, nem a minha avó, nem a minha mãe ser atingido. Nós saímos rastejando igual a cobra a noite inteira, até chegar à cidade mais próxima, que é Euclides da Cunha. Olha. Então, é isso. A história dos povos indígenas é isso, é resistência, é luta para a sua própria existência. Olha que interessante. Que história maravilhosa, hein? Foi onde tudo começou Onde tudo na sua começou, vida. Onde tudo começou. E é por isso que eu estou aqui no estado de São Paulo. Meu pai decidiu vir para o estado de São Paulo com medo, muito, muito medo mesmo. E aqui a gente não pronunciava a palavra indígena, que antigamente a gente falava índio, né? Exato. Índio, não pode falar que é índio. Não pode usar o cocá, não pode usar os brincos, os colares, nada. Nada aqui em São Paulo. Isso a gente ficou um tempo. Mas, com o passar do tempo, a ancestralidade, ela bem forte. Chegou o momento de levantar. De agir nesse momento. Sim. Aí, onde a gente resolveu pegar o nosso cocá, japô e falar para todos, eu sou indígena. Olha só. Que legal. Foi muito bacana você trazer essa diferença da palavra índio para indígena e como que isso vai se transformando com o decorrer do tempo. Isso é muito legal. Conta um pouquinho para mim, antes de você mostrar esses pertences que você trouxe, vamos aos áudios. Olá, boa noite. Aqui é Soninha Polônio. Eu estou acompanhando essa linda entrevista. Parabéns, Diva, Denise, pelo Divas Podcast e por essa entrevista maravilhosa que nos honra de ser mulher e principalmente estar ouvindo uma mulher indígena falando sobre a sua luta, o seu preconceito e esse significado imenso, maravilhoso da cultura indígena e que ela leva com tanto respeito, falando do cocá, falando das tradições, e eu quero saber qual foi o momento mais difícil para ela ao enfrentar o preconceito de ser uma mulher indígena. Uma boa noite, parabéns e continua acompanhando o podcast. Um grande abraço. Ô, Soninha querida, você é maravilhosa, você é incrível, você sabe disso. E pra mim é sempre uma honra falar de você.
aproveitando, ela que apresenta aqui na Rede Elite também, todas as quartas-feiras, o Momentos com Sônia Apolônio, a partir das 16 horas. Fica à vontade, querida, pode responder a pergunta da Sônia. Ô, Sônia, uma pergunta assim, é impactante. Muito. Que a gente sofre não é nada fácil. O momento que eu decidi, Sônia, a ser uma liderança, a liderar o meu povo, a organizar as famílias e trazer o melhor para elas, forma de orientação. Eu sofri o primeiro preconceito como liderança feminina. Foi o não aceitamento de uma mulher ser liderança aqui no estado de São Paulo. Sim. Porque é costume do meu povo até os líderes sempre os homens. Lá na minha aldeia nós temos 4 caciques. Sim. Então chegaram para mim e falaram bem assim, você não consegue. Você não consegue. E eu tenho uma forma de ser assim. Eu falo para mim mesmo, dentro de mim, eu consigo. Essa força vem de dentro, eu consigo. Isso é pesado para você. Pesado, porque não sabe como que uma mulher ela é 1000 coisas ao mesmo tempo. Nós somos 1000 ao mesmo É tempo. verdade. A gente consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu falei, eu consigo, eu sou guerreira e eu consigo. Eu consigo. Eu tenho um guerreiro ao meu lado, que é o meu esposo, que sempre está me auxiliando também. Ele também é uma liderança do povo dele, não pode ser do meu povo, ele é liderança do povo dele. Ah, certo. Do próprio povo dele, que é os cariús cariris, do Sim. Ceará. Então aqui em São Paulo ele é uma grande liderança desse povo. E a gente, ele liderando lá, eu liderando aqui, a gente conversando, articulando e trazendo o melhor para as famílias. E hoje as nossas famílias, elas elas têm o privilégio de ter a cesta básica todos os meses. Elas têm o privilégio de passar no ambulatório dos povos indígenas. Aqui a gente leva no nosso carro, a gente vai buscar na casa. E leva para fazer os exames e passar no médico. Isso é muito bom. Isso é ser liderança, Isso isso é é ter responsabilidade pelas famílias. Sim. A gente deixa de fazer os nossos próprios afazeres para fazer o das famílias. Para agregar elas, para trazer o melhor para elas. Isso é ser liderança. Liderança não é algo assim, ó, eu sou liderança, eu estou em casa, estou trabalhando, estou aqui vivendo a minha vida. Isso é muito fácil. Mas você trazer para si aqueles que confiaram em você é diferente. É diferente, é um trabalho árduo, é duro, mas é com muita responsabilidade. E nós não recebemos nenhuma reclamação das famílias que estão conosco. Não. Ligam para o nosso território lá em Euclides da Cunha, que é Massacará, que é a nossa terra-mãe, só elogiando o nosso trabalho. Porque também tem o direito de reclamar lá também. Sim. Com as lideranças de lá. E aí as lideranças ligam e falam o que está acontecendo. Por que está acontecendo isso? Porque você deixou acontecer isso. Nunca chegou nenhuma reclamação. Pelo contrário, só elogios. Só elogios da nossa liderança feminina aqui no estado de São Paulo. Mas é duro quando você recebe de outra liderança falar assim, ó, você não consegue, você não vai aguentar o rojão. Por que não aguenta? A gente aguenta ter vários filhos, a gente aguenta cuidar dos filhos, do esposo, da casa e ainda trabalhar fora. Verdade. Verdade. Isso já é um grande preconceito para com as mulheres. Sim. Então nós não podemos mais aceitar esse tipo de preconceito. Sim. Não, isso aqui eu trouxe para mim e eu vou seguir da melhor forma possível. Até que as famílias se reúnem e falam assim, ó, a partir de hoje nós não queremos mais a sua liderança. Mas até chegar a esse ponto vai demorar um pouco. Se chegar. E se chegar. Se chegar. Com certeza, com certeza. E você acredita que ainda existe esse preconceito perante a mulher indígena? Creio que sim, que já é algo que vem de muito, muito atrás. Esse preconceito que não é
dos povos brasileiros. Isso aí é herança dos estrangeiros. Isso é herança, isso veio de lá. Porque a gente sempre viveu em harmonia, os homens e as mulheres. Sim. Então chegaram, também implantaram várias coisas. Isso alguns vão pegando, vão trazendo. E vai se tornando essa forma de preconceito. Porque antes nós éramos respeitadas dentro das aldeias. Sempre os esposos ouviam. Por que chegou a esse ponto? Dizer que só o homem pode liderar. Não, isso aí é uma coisa herdada pelos estrangeiros, nós herdamos deles. Onde depois de muito tempo esse paradigma mudou. Ele passou a mudar. Hoje muitas mulheres fazem muitas coisas que muitos homens também fazem. Tem mulheres que fazem trabalho braçal também. Sim. Uma mulher indígena que cuida dos filhos e vai para fazer um roçado, fazer uma plantação, poderia esperar outra coisa de nós. Sempre, eu creio que ia chegar esse tempo das mulheres se erguerem e falarem, não, eu quero ser liderança também. Sim. Eu quero cargo de responsabilidade. Foi uma luta para as mulheres, todas as mulheres. Foi uma luta, até hoje está sendo. Mas vencemos várias batalhas e vamos vencer mais ainda. Ainda vai enfrentar bastante. Vamos. Muitas batalhas virão, mas com certeza vão vencer. Isso mesmo. Vão vencer. Eu quero que você conte um pouquinho sobre esses instrumentos que você trouxe, que está despertando muito a minha curiosidade. Conta um pouquinho sobre eles. Primeiro eu vou falar desse aqui, Denise, que é um Sim. instrumento dos povos indígenas. Nós chamamos de maraca ou maracá. A gente chega nas escolas, aí nós perguntamos, a professora falou dos povos indígenas, falou. E ela falou desse instrumento? Qual é o nome dele? Aí as crianças falam assim, é um chocalho. A professora falou isso, aí a professora, não falei não. Mas as crianças chamam de chocalho, mas é maraca ou maracá. Certo. E é um instrumento de poder para nós. Por isso que os professores, a gente dá vários seminários para os professores e damos, desde já, vou deixar aqui uma dica para os professores. Nós falamos assim, lá na USP nós temos janeiro e julho, quando é as férias dos professores, nós fazemos seminários. Olha que Na legal. USP do Butantã. Que legal. Passamos uma semana levando a cultura, os costumes e as tradições indígenas para os professores. Certo. Uma coisa mais profunda, porque são educadores. Sim. Falar com criança de uma forma, mas falar com os educadores já é uma forma Já mais é profunda. diferente. E esse instrumento, os professores usam bastante, levam e chocalham e não sabem o significado desse instrumento. Esse instrumento, ele simboliza o quê? Um poder. E o poder de quê? O poder do universo. Aqui nós estamos movendo energias. Essa parte aqui, ó, toda redondinha aqui, ó, ele representa o nosso planeta Terra. Essa haste que corta o planeta Terra significa Anderutupã, Deus. E as sementes que estão aqui dentro significa os seres humanos, as plantas, os animais, a água, o sol, a lua. Todas essas energias estão aqui dentro. E quando a gente... nós movemos essa energia. Mas também nós movemos a energia da conexão com os nossos antepassados. Por isso que a gente fala instrumento de poder. Aqui nós nos conectamos com eles. Sim.
a espiritualidade. Então tem que ter uma grande responsabilidade dos educadores ao trazer a cultura indígena. Tem que ter conhecimento. Não é só pegar e comprar, olha a maraca dos indígenas. Não, tem que saber. Tem que saber. Tem que entender sobre cada instrumento. Cada instrumento. De cada instrumento. Eu vou falar desse aqui, que eu gosto muito de falar desse aqui. Não sei se vão dar para ver todo. Certo. Que é o arco e a flecha. Muito lindo ele. Hoje, a gente, olhando os livros didáticos, a gente percebe que até hoje tem uma figura de uma indígena lá, que essa figura não representa todos os indígenas. Sim. Por quê? Porque eu sou diferente. A gente pega os povos do Norte e Nordeste, são totalmente diferentes do indígena que está no livro didático. É aquele indígena do olhinho puxado, o indígena do cabelo bem pretinho, bem lisinho, com a pele mais avermelhada, usa um cocá com a peninha, e não representa todos. Ali é história contada pelo lado do vencedor. Não representa todos os indígenas. Quando a gente chega na sala de aula, as crianças e adultos também falam assim, você é indígena de verdade? Aí a gente fala, toca aqui. Aí ele toca. Sentiu? Tem uma pele, tem uma carninha, tem um osso. Sim. Aí ele fala, Aí eu falo assim, eu sou um indígena de verdade. Por quê? Porque passa e vende uma informação totalmente errada nos livros didáticos. A gente tem que mudar isso. Porque a indígena loiro, a indígena de cabelo loiro, olhos azuis, cabelo preto, cabelo cacheado. Aquele indígena que gosta de maquiagem, gosta de pintar a unha. Tem. E é um indígena. Por quê? Porque a nossa essência, a nossa identidade está aqui, ó. No nosso sangue. No nosso sangue. Com certeza. Está aqui. E eu falo assim, quem não tem o sangue indígena correndo em tua veia, tem o sangue indígena nas mãos. No massacre, na violência. Então, para mim, todos os brasileiros têm a essência indígena. Tem a essência indígena. Aí eu falo assim, talvez, professores, tenha um aluno aqui que seja um indígena, mas não sabe da sua história. Por quê? Porque a história, ela foi abafada. Com o massacre, as famílias não queriam dizer que era indígena. E não passaram. Para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Então ficou abafado. Sim. Mas a indígena hoje, que tem o seu arco e flecha, mas nós deixamos, porque é um pertencimento ético, nós deixamos na nossa sala e usamos uma arma mais potente do que o nosso arco e nossa flecha, que é o conhecimento. O conhecimento. Essa caneta, nós podemos mudar a história da nossa família com o conhecimento. Então, nosso arco e nossa flecha, dentro de um contexto urbano, é a caneta e o conhecimento, juntos. Nós podemos mudar, sim, a história de uma família, a história do nosso país, chamado Brasil. Então, nós incentivamos as crianças, principalmente as nossas, a buscar esse conhecimento para ser grandes lideranças e assumir cargos de liderança, que nós necessitamos de mais juízes, de mais políticos, mais médicos, mais professores indígenas. Indígenas. Sim. Aí sim,
Nós, com conhecimento, não vamos deixar mais os nossos direitos se perderem ou tomarem de nós, porque tomam tudo. Então, é o conhecimento. Então, o nosso arco e nossa flecha é um pertencimento nosso, mas nós buscamos o conhecimento. Olha só, que legal. E para muitas pessoas, o arco e a flecha, se nós pararmos para refletir, era usado apenas como um item de caça. De caça, de defesa. De defesa. De defesa. E a gente, é o nosso pertencimento, a gente não vai deixar o nosso arco e nossa flecha. Todas as apresentações nós levamos, Sim. fazemos apresentação, como usar, as crianças vão manusear, lógico, com a nossa orientação. Sim. E todo o cuidado, mas eles pegam e eles já sabem, porque a gente está ali para orientar. Então a gente vai levar sim, mas buscando e orientando a sociedade para esse grande despertar do conhecimento. E assim a gente vai trazer mudanças reais, verdadeiras a uma sociedade. Com certeza. E o conhecimento é a chave de tudo. A chave de tudo. Aqui é uma lança. É uma lança Que linda. muito usada para pesca, também para defesa. Linda. E a gente não deixa o que é nosso, o que nos pertence de lado. A gente está sempre trazendo. Não vou andar com isso na rua, senão vão dizer que eu vou fazer algo de errado. Mas a gente sempre traz conosco nas nossas apresentações para mostrar à sociedade. A gente usa isso aqui, a gente sabe manusear até hoje. Então é um pertencimento ético. Olha só. E como que eles são confeccionados, esses... Esse aqui, esse aqui, instrumentos? a maraca, tem vários formas de fazer ela. Matéria-prima. Essa aqui é de coité, uma cabaça mais resistente. Certo. Temos a de cabaça mesmo. A gente tem de coco, tem de madeira. Vai depender do trabalho que a gente vai fazer. Certo. Aqui ela é de bambu, essa aqui. Nossa arco e flecha ela é de bambu. Certo. Então, o bambu muito usado pelos povos indígenas, porque também tem uma história bacana. Eu acho que eu vou relatar essa história do bambu. Por favor. O bambu, antes dele apontar na superfície da terra, ele tem de 4 a 5 metros de profundidade na mãe terra, de raiz profunda na mãe terra, para depois ele apontar na superfície. Então ele é resistência. Resistência. Tem aquele ditado que fala bem assim, o bambu esfrega, mas não quebra. Ele torta, mas ele não quebra. Verdade? Ele aqui tá tortinho, tá? A gente puxou, ele ficou tortinho, ó. Sim. Mas ele não quebra. Verdade mesmo, não quebra. Não quebra. Então o bambu é um resistente. Então nós trazemos essa energia de resistência nos nossos artesanatos. Por quê? Porque é uma peça que tem uma energia. O bambu tem uma energia, assim como todas as sementes, tem uma energia. E essa energia, ela vai para o nosso corpo. Então, num dos momentos mais difíceis, a gente busca essa energia do artesanato. Busca a energia nas sementes. Muitos não sabem, vão comprar e a gente fala bem assim, a gente não vende os nossos artesanatos. O próprio artesanato ele se vende sozinho. Por quê? Porque quando é o seu, você bate o olho, é isso. Pode ter ali 50, mas aquele é o seu. Por quê? Porque a peça tem algo contigo. Não sou eu. É a peça. É aquela energia. Então é bom quando comprar um artesanato, compre do indígena, pergunta o significado das cores, do grafismo. Ó, isso aqui tem um grafismo. Tem o seu próprio significado. Olha só, que interessante. Não compre por comprar. Deixa a peça te escolher, e se você não sabe por que ela te escolheu, pergunte ao indígena.
Ele vai saber. Vai trazer todo o significado. Aí você fala, é isso mesmo. É isso. É isso que eu preciso, é isso que eu busco. E se comprar numa loja, porque essas lojas, elas vão lá nos nossos territórios e compram toda a produção do indígena. E leva para a loja. Compra baratinho. Baratinho. E leva para as lojas. E vende num preço absurdo. Então, e não vai saber explicar. Não é por comprar, não. Saber o que está no teu corpo. Por que te chamou. Isso é que é importante, a sociedade saber. E vamos buscar comprar do indígena, porque é uma forma também de resistência do indígena. E precisa, nossos parentes precisam. Hoje a gente viu os nossos parentes lá no centro de São Paulo, no frio, 2 guerreiras vendendo cestinhos de palha, porque há uma necessidade. Exatamente. Há uma necessidade. Tenho certeza que ela deixou seus filhos no seu território e foi buscar forma de trazer o pão. E estava ali, e saiu em vários grupos e a gente fica preocupado. Por quê? Porque onde ela estava é perigoso e ela não ia vender nada. Nossa. Imagina só como que ela se sentiu naquele momento. É difícil, é difícil. É difícil, então hoje a gente busca sempre ajudar um ou outro. Sim. Está precisando, busca ajuda e a gente vai auxiliando. Essa forma de organização que os povos indígenas hoje têm. Se mexer com indígena na Amazônia, nós vamos ficar sabendo aqui. E não é pela TV. Sim. Não, é por um aparelhinho chamado celular. Então tem uma organização, tem uma comunicação entre as lideranças, as informações vão chegar. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, na tragédia que teve lá, Sim. no Rio Grande do Sul, os nossos parentes que lá vivem, eles não tiveram um apoio suficiente. Eles foram os últimos a ser auxiliados. Nossos parentes estavam passando muita necessidade, estavam passando fome mesmo. E nós estávamos sabendo. Porque onde eles moram é um lugar mais difícil de chegar. Então, há uma organização, sim, dos povos indígenas. Nós nos comunicamos diariamente. Sim. Vamos, se for para ir para as redes sociais, nós vamos também. Se for preciso. Vamos sim. E agora a gente sabe os nossos direitos E valores, e valores. principalmente. É. E o que você acredita que falta ainda para esses povos originários serem mais vistos perante a sociedade? Os nossos governantes reconhecer a essência do nosso país. A essência. O nosso país tem essência indígena, todos sabem que tem essa essência, mas ainda não está em mídia. Nós somos, temos essa essência indígena. Eles são os primeiros da terra. Sempre falam isso. Os primeiros são os donos da terra. Mas que terra? Que terra? Tomaram tudo. Não é da boca para fora. Os nossos governantes realmente assumirem o nosso território brasileiro tem a essência indígena, porque quando os colonizadores chegaram, eles já estavam aqui. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido, roubado. E os indígenas foram escravizados, estrupados, violentados e roubaram tudo. Até hoje roubam. Até hoje roubam. Então, os nossos governantes têm que assumir isso. Não é só falar de boca para fora. A gente sabe, hoje a gente entende das leis. Hoje nós temos a nossa ministra lá, ministra Sim. indígena. Temos as nossas deputadas. Temos vários prefeitos indígenas, vereadores indígenas. Por quê? Porque a gente quer estar onde mudam-se as leis. Tem que estar lá.
Então, é os nossos governantes. Não é só coisa bonitinha lá para ter mídia. Não, tem que ser real e verdadeiro. Tem que mudar a Constituição nesse sentido. Teve um país que fez a Constituição junto com todos os direitos dos povos indígenas daquele país. Isso é respeito. Isso é respeito. Sim. E não, aqui muda-se as leis, a Constituição é um muda, mas para nós não muda nada. Quando é uma pauta indígena, meu pai do céu, temos que deixar os nossos territórios e ir para lá. Fazer as caravanas e passar lá semana, 2 semanas, lutando. Não, isso aí vai nos afetar, vai afetar os povos indígenas, vai afetar o meu parente que moram lá. Então vamos se reunir e vamos todos para lá, para lutar pelos nossos direitos. Certo. Até porque ainda existe muito preconceito mediante aos povos originários e sobre a mídia também, Sim. porque a mídia ela impacta muito em cima de vocês, povos originários. Isso. O que é uma resistência muito forte. A gente fica muito feliz quando a gente abre a TV, liga lá a TV, e a gente vê um parente na TV. Né? Hoje nós temos atores, né, indígenas. Sim, verdade. E a gente fica tão feliz quando vê lá, mas será que mudou? Não mudou muito não. Está mudando devagarzinho, passos lentos, mas está mudando. Porque tem um ator, não um ator, vai fazer um papel indígena, mas não é um indígena. Olha que desrespeito para conosco. Que ele sabe de nós. Verdade. Não, tem um papel indígena, põe um indígena lá. Um indígena de verdade. De verdade, não um ator. Ele vai se tornar ator quando ele estiver atuando. Mas vai ser um ator indígena. Aí o modelo. Vamos aqui pegar as vestimentas do indígena para pôr um modelo que não é um indígena. Desrespeito para conosco. Quer um modelo indígena? Contrate um indígena. Deixa ele ser o modelo. A gente foi no Rio, eu e o parente Joel, a gente foi no Rio. Certo. Ver um desfile de moda de estilista indígena. Uau! Lindo, lindo, lindo. Como tudo começou. Começou na pandemia, onde nossos povos ficaram ali trancados, não podiam sair. O que estava lá fora não podia entrar. E o que estava dentro não podia sair. E como sobreviver? Como sobreviver essa situação? Então, a mente fica a 1000 por hora. Então, eles descobriram os novos talentos. Como usar a cultura junto com a matéria-prima indígena e fazer um desfile. Fazer essas vestimentas. E a gente acha maravilhoso aquilo ali. E saiu de lá com várias ideias. Dá uma visão ampla para nós. Nosso parente fez. Ele usou a cabaça, ele usou uma cuia. Olha como ele fez aquele colar maravilhoso com semente de açaí. E preencheu todo o corpo dele. Podemos. E o indígena é muito sábio. Muito sábio. Porque a gente tem uma conexão assim. Vem algo assim, faz um colar com tal semente. Sim. Esse colar é assim, assim, assim. E fica aqui. Essa é a sabedoria do indígena. É se conectar com os seus. E fazer. Você pode dizer que essas ideias elas surgem através da espiritualidade? Através da espiritualidade. Da conexão com a espiritualidade. Que incrível. Muitos não sabem, mas tem uma comunicação forte entre nós. Entre a espiritualidade e o indígena que é conectado com ela. Sim. Então a nossa sabedoria vem daí, dos nossos. Age assim, faz assim. E a gente vai fazendo, vai seguindo as orientações. Que legal. E por muito tempo, antigamente, quantos indígenas foi considerado loucos por ter essa conexão? Para nós, indígenas, nós temos um respeito imenso pelos os daos.
sabe? A gente respeita. Por quê? Porque a conexão deles, do nosso entendimento, a conexão espiritual deles é bem alta. É um nível altíssimo. Até que a matéria não aguenta, não acompanha. Mas o grau de espiritualidade deles é forte. Aproveitando que você mencionou sobre a espiritualidade, que nós entramos nesse nicho, como são os rituais entre esses povos originários? Cada etnia, que são várias, são mais de 300. Bastante. Bastante, é mais de 300. E Muitas etnias. tem o seu próprio ritual, Certo. tem as suas próprias medicinas. A minha medicina, que é dos povos do Norte e Nordeste, é a Jurema Sagrada. É a Jurema. Mas nós aqui conhecemos a Ayahuasca. Então nós temos os nossos rituais de Ayahuasca, de Jurema, de Rapé e de Sananga, que é um colírio natural. A gente cuida dos nossos olhos. Certo. E também dá uma conexão também. E o Rapé, que é uma medicina milenar indígena, que são cascas, raízes e o tabaco orgânico, onde nos traz uma conexão em nosso corpo, que a gente sente a energia do Pai Rapé. E para a parte física, vamos dizer assim, para a parte médica, o que faz é da parte médica? Sinusite, renite, enxaqueca, um desequilíbrio, digamos que desequilíbrio que dá um estresse. Dá um estresse, dá uma depressão, eu ando muito agitado. Então o rapé, ele vem auxiliar. Ele nos auxilia, nos traz esse equilíbrio. E a ayahuasca é uma expansão da consciência. É uma conexão que ela nos dá essa expansão ampla e a gente se conecta ali com o Criador, Anderu Tupã, com a rainha, que é a ayahuasca, e conosco mesmo. Certo. Então a gente vai ali se conectar e vai entender quem eu sou de verdade. Até porque o nosso corpo é o nosso templo. É o nosso templo. Temos que cuidar bem dele. Temos que cuidar. Isso aí, a gente fala assim, que não adianta você cuidar da matéria, do corpo, Sim. e não cuidar da parte espiritual. Que é a Que é sua importante. conexão. A primeira regra é a conexão ao espiritual. Sim. Porque sem Deus nada somos. Exatamente. Então a gente tem que estar alinhado com Ele. Sim. Se estando alinhado com Ele, vem a matéria. Aí sim, a gente anda, a gente fala assim, a gente está no prumo. Está bem retinho. Mas a gente tem que entender que o Criador é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. Tudo na nossa vida. É como eu já ouvi dizer também, enxergamos Deus como o centro do universo e das coisas. Isso. Ele é o centro de Ele tudo. é o centro. É o centro. Tá Centro, vendo esse sim. instrumento? Sim. Ele é o centro. Quando você fez a explicação, eu já entendia que aqui, como Deus como centro de De tudo. tudo. Centro Centro de do tudo. universo. Você vê a sabedoria dos nossos antepassados, né? Sim, Ele está falando algo milenar. exatamente. Milenar. Aí vem e falam assim, o indígena não tem sabedoria. O indígena é bicho do mato. O indígena não sabe se relacionar. Aí a gente olha para um instrumento deixado pelos nossos ancestrais. Olha a sabedoria. Verdade. Olha a sabedoria dos nossos ancestrais de fazer uma oca ali. É uma arquitetura. Com certeza. Uma oca. Tem oca que não tem haste no meio para sustentar. E as pessoas olham assim, é arquitetura. Como assim não temos sabedoria? Tem muita sabedoria. Temos sim. E vamos em busca do melhor. Sempre do melhor. Com Sempre. certeza. Com certeza. Eu sempre falo que é importante nós buscarmos sempre o melhor para nós. O melhor.
sempre buscar o melhor. Eu achei muito interessante a sua colocação referente às palestras que vocês realizam tanto em faculdades quanto em escolas. Como que vocês passam essa sabedoria principalmente para as crianças? De uma forma bem divertida. Bem divertida. É a cultura, mas para as crianças a gente passa de uma forma bem divertida. Nós fizemos uma peça teatral de um conto indígena. Que legal! Do povo Caibe, a gente fez uma peça teatral. Sim. E essa peça a gente fez 5 apresentações em Itaquaquecetuba, uma na Secretaria de Cultura, 2 no Parque Ecológico, uma na Casa da Criança e a outra no teatro. Sim. É particular, né? Certo. Então a gente fez. E sexta-feira nós vamos levar essa peça para uma escola em Itaquaquecetuba. Ah, que De legal! uma forma gratuita, né? Porque ela bacana. tem um custo. Sim. Mas a gente vai levar de uma forma gratuita, porque é um projeto que estamos fazendo para despertar as crianças do segundo ano, ali daquela escola, a produzir um livro. Sim. Ela vai produzir um livro de algo que despertou dentro da cultura indígena, assim, auxiliada pelos professores. Certo. E por nós também. A gente vai estar ali auxiliando, trazendo de uma forma bem divertida, que eles venham entender a cultura indígena. Então a gente fala com palavras simples, já dá para perceber que eu falo simples, né? Gosto de ser da maneira que eu sou. Eu me amo de verdade, do jeito que eu sou. Do mesmo jeitinho. Se for para mim nascer de novo, eu quero nascer igual. Do mesmo jeito. Mais evoluída, mas do mesmo jeitinho, assim. E a gente fala assim para as crianças. A gente faz para as creches também. Essas palestras a gente leva para a creche, a gente leva os nossos instrumentos, são vários. E por incrível que pareça, as crianças de berçárias prestam mais atenção do que os próprios adultos, que os adolescentes. Os olhinhos deles brilham. E eles querem vir no colo, eles querem tocar nos instrumentos. Eles tocam, a gente deixa eles manusear todos os instrumentos, porque é assim que nós ensinamos nos nossos territórios. A gente só muda uma história quando a gente mudar aqui as criancinhas. A gente tem que mudar. Porque a gente percebe que os jovens hoje estão dispersos. Muito dispersos. Eles querem tudo pronto. E é imediato, é agora. Sim, Não verdade. é agora. Tem um tempo, tem um processo. Com certeza. Então, Na a gente vida muda. tudo é um processo, É um tudo processo. passa por um processo. É. Tudo que nós vamos fazer passa por um processo. Esse bate-papo tá tão bom que, por incrível que pareça, estamos nos encaminhando para o final. Mas eu gostaria muito, eu tenho uma última pergunta para te fazer. Qual a sua sensação de pertencimento ao ser uma indígena e por ser mulher? A minha sensação é de gratidão. É de gratidão. Porque a minha essência, a minha cultura, eu nunca vou deixar. Ela está enraizada em mim. Eu sei o que os meus antepassados passaram, eu sei o que a minha família passou. E eu não posso jamais deixar isso morrer. Isso me pertence, essa história me pertence. Está enraizada em mim. Então é um pertencimento meu. E eu vou levar adiante a minha cultura, meu modo de ser, de ter esse costume indígena. Muitos pensam que é ruim. É ruim, tem uma parte ruim sim, que é o preconceito, a discriminação. Tem. Mas ser indígena, eu me sinto como se eu fosse a própria natureza. As pessoas falam meio ambiente. Eu não sou meio, eu sou um ambiente. Eu sou ambiente, eu pertenço àquele ambiente. Sim. É como, eu não vou saber explicar assim, porque é algo
muito forte. É forte. É muito forte. Mas quando a gente tira o nosso tênis, a nossa sandália, e a gente põe a sola dos nossos pés, assim, na Mãe Terra, e fala, eu estou em casa, eu estou na minha casa, eu estou me conectando com a Mãe Terra. Você se sente ali como se fosse uma árvore enraizada na Mãe Terra. É assim que eu me sinto. Enraizada em um planeta, no meio ambiente, onde ali é tudo eu e ele e eu. Quando a gente entra no rio, a gente sente a energia do rio, a gente fala assim, o rio sou eu e eu sou o rio. Que é uma energia, uma conexão entre nós. Sim. Então isso é muito profundo. Ser indígena é fundamentos, preceitos, pertencimento àquilo. Eu ando muito me orgulha o meu cocá. Com certeza. Muito me orgulha. Eu gostaria que um dia eu chegasse na universidade para fazer um curso, eu já fiz um, mas fazer um curso e eu entrar com o meu cocar, entrar com o meu grafismo dentro da sala de aula e não ter um olhar diferenciado. Porque sou eu. Verdade. Então o coleguinha fala, é macumbeira? O que é isso? Porque até hoje muitos pensam que não há indígena no Brasil. Não há indígena no Brasil. É como se todos tivessem morrido. E tem muitos indígenas no Brasil. Muitos indígenas. Tem no Brasil. muitos. Muitos indígenas mesmo. Querida, muito obrigada. Deixa a sua mensagem final para todos que estão te acompanhando nesse momento. Nós estamos no município que tem a essência indígena, Guarulhos. E eu vou fazer esse chamado para todos aqui de Guarulhos conhecer ali o território indígena, que fica ali no Cabo Sul, chamado Filhos dessa Terra. É uma reserva indígena que você vai ter o prazer de conhecer ali 9 etnias diferentes, cada um com sua cultura, com seus costumes e suas tradições. Vai ser um evento aberto, vai ser um aniversário da aldeia. Então, sinta-se convidado a conhecer essa reserva indígena aqui em Guarulhos. Ter essa honra, esse privilégio de levar toda a família a se conectar. Você vai ter a trilha, vai ter a pintura corporal, vai ter a comida típica de cada etnia, você vai poder diferenciar o costume de cozimento de um peixe de um povo para o outro, os temperos, a dança, os cânticos. Então, vá nos visitar. Eu vou estar lá, o Padre Joel também vai estar lá. Vai ser uma grande honra recebê-los. Nos procure lá, Denilza Caimbé, Joel Cariri, e receba o meu abraço, uma forma de gratidão por nos conhecer pessoalmente. Deixe suas redes sociais também, quem quiser acompanhar o trabalho de vocês. No Facebook eu estou como Denilza Caimbé. No Instagram, Denilza_Caimbé. Eu vou ter uns 2 ou 3 Instagram, mas está lá. Você que gostaria de nos chamar para uma palestra, a gente faz em empresas, escolas, universidades, em todos os lugares que necessitar um pouquinho do conhecimento da cultura indígena. O meu WhatsApp é 11 963 34 82 23, Denilza Caimbé. Muito obrigada, querida, pela sua participação hoje aqui. E tenha certeza que todo esse conhecimento que você passou, essa sabedoria, essa vivência, vai sim tocar em muitas pessoas e transformar muitas vidas, que eu creio. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou, que nos assistiu até aqui, muito obrigada pela sua sintonia, pela sua participação. Obrigada ao Japa, que está na mesa de som. Obrigada também ao Joel Cariri, esposo da Denilza, que também está aqui. Muito obrigada. E te aguardo no próximo Divas ou podcast. Lembrando que se você não conseguiu assistir
essa entrevista na íntegra, não se preocupe, pois amanhã no YouTube Rede Elite ela já estará disponível para você assistir por completo. Um beijo e até o próximo Divas Podcast. A Rede Elite de Comunicações, Rádio e TV apresentou o programa Divas, o Podcast, com Denise Ribeiro. Me leva a um lugar distante, onde o brilho é forte, o som é dançante, sapatos de